João 21, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, eles deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Tá bem? Glória a Deus. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Somente até aí. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aqui, como a palavra fala, Jesus, ele já tinha ressuscitado. E depois da ressurreição, Jesus ficou aparecendo cerca de 40 dias ali, né, para os seus discípulos, ministrando, falando sobre as coisas do reino. E esse daqui é um relato que João apresenta, Eles foram pescar, e esses discípulos, não eram todos, mas esses discípulos, seguindo ali a liderança, Pedro era um líder, Pedro falou: vou pescar, alguns falaram: eu vou também, Pedro era um líder realmente deles. Eles vão pescar, e como a palavra fala, eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quando Jesus aparece a primeira vez, se não me engano, acho que é Lucas capítulo 5, para eles, também referente à pesca, eles pescaram a noite toda, eles vieram para a praia, Jesus, entra no barco de Pedro, começa a ensinar, depois ele fala para Pedro fazer ao mar alto, ou seja, a parte mais funda do mar, lançar as redes, e eles pegaram uma grande quantidade de peixe, que encheu 2 barcos, os barcos também não afundaram. Igual essas redes aqui em João 21 também não partiram. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Se ele ministrou algo, se ele deu algo, aquilo ali vai dar certo. Aquilo ali vai acontecer. Porque ele não é um homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. É isso que diz a palavra do Senhor. E aqui é diferente. Aqui eles não pescam a noite toda, volta,
né, para a praia, que não acontece isso em João 21. Eles não voltam para a praia e depois Jesus fala com eles, eles voltam ao mar. Não. Eles lá mesmo, naquele lugar onde eles estavam, já amanhecendo um dia, o Senhor aparece ali. Eles estavam uma distância de 90 metros da terra, né? 90 metros mais ou menos. E ali o Senhor já fala com eles. O Senhor já fala com eles. Eles já tinham passado ali por seus 3 anos ali de discipulado, né? De discipulado. Muitas das vezes nós nos confundimos. Nós nos confundimos. Nós achamos que sempre nós temos que passar no processo. Nós estamos errados. Nós estamos enganados. Eu sei que na vida da gente, ainda mais quando nós nos convertemos, eu sei que nós passamos por processos. Eu sei que pode acontecer isso de nós passarmos por algum tipo de situação. Eu sei. Mas isso acaba na vida da gente. Então nós não podemos engolir tudo que as pessoas nos falam, né? Passa pelo processo para viver o propósito. Tem coisas que se tornam gírias evangélicas. Mas isso daí não se aplica a todo mundo, não se aplica a toda situação. Aí você passa uma situação, isso daqui é um processo para eu viver o propósito. E não é. E todo mundo vai aprendendo esse jargão, vai aprendendo essas... E quer colocar isso para você. E quer colocar. Então, João 21, eles não precisaram esperar amanhecer, volta para a praia, fracassado, remenda a rede, Jesus aparece e manda. Não precisa mais. Vocês já foram ensinados. Vocês passaram pela dificuldade da crucificação, da traição de Judas. Vocês tiveram medo, fugiram. Mas Jesus ressuscitou, acabou. Jesus está agregando vocês, está falando sobre o reino. Deus tem um plano na vida de vocês. Não precisa vocês ficar repetindo sempre os mesmos processos. E nós achamos que, né? Não, é de novo. Estou na prova de novo, estou no vale de novo. Eu vou ter... E não. Você já aprendeu o que você tinha que aprender. Jesus já trabalhou no seu caráter. Você já tem raiz profunda. Você já tem uma intimidade com Deus. Você já tem uma comunhão com Deus. Deus se revelou a você como seu amigo. Você já é maduro na fé. Você entende o plano e o propósito de Deus. Você sabe que Deus tem algo com você. Você está alicerçado, você está firmado na rocha. Você acha que Deus vai pegar você e colocar de novo no processo para quê? Deus vai me levar para Jeremias 18, para a casa do oleiro, para trabalhar. Ué, não estou entendendo isso. Deus trabalhou, agora você está pronto, você está preparado, você é maduro. Agora você acha que Deus vai fazer você passar de novo na olaria? Para você viver, passar pelo processo, pelo deserto, para depois tomar posse, para depois... Não. Se for necessário, Ele faz isso. Mas se não é necessário, Ele não vai fazer isso na sua vida. Ele não vai fazer isso. Por que a palavra está falando? Porque chega uma hora que tem dificuldade. Chega uma hora, você já viu quando você pega uma peça, você tira aquela peça ali daquele negócio, daquela parte, limpa, lubrifica, tal. Aí depois você vai colocar a peça, e ela não quer entrar. E aí você, mas não é possível, essa peça saiu daqui, né? Essa peça saiu daqui. E você fica olhando, e entra no Google, entra no YouTube. Não é possível.
Aí de repente você entende, aí você ajeita, aí você escuta o clique, né? Encaixou. Encaixou. E às vezes você está tentando encaixar alguma coisa na sua vida. Às vezes alguma coisa não está encaixando. Alguma coisa, ou seja, você está com uma dificuldade. Mas não é para você parar e pensar assim, essa dificuldade é porque eu vou ter que passar pelo processo de novo. Não, não é isso não. Não é. Não é. E nós aí, o que você pensa? Você já começa a olhar para o passado. Né? Com certeza, eles pescando a noite toda, não pegando peixe, começa a olhar um para o outro, começa a pensar, rapaz, nós estamos errados, eu acho que não devia estar aqui, nós não devia estar fazendo isso, eu acho que nós erramos nisso. E a gente começa, muitas das vezes, a nos cobrar, como eu estava conversando ontem com o irmão. Começamos, muitas das vezes, a pensar e a tentar descobrir um erro em nós, e tentar nos cobrar, e tentar ver o que falhou, o que errou. Eu acho que é porque eu não tomei café na casa da minha mãe essa semana. Não, eu acho que é porque eu falei aquilo lá. Eu acho que é porque... Irmãos, às vezes não é nada disso. São as dificuldades normais da vida. São as dificuldades que nós passamos, que todo mundo passa. Quem é crente passa, quem não é crente passa. Vai no hospital, tem pessoas de toda a religião internado. E nós começamos, não está encaixando o negócio. Mas sabe que quando você lê Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele fala assim que, quando ele fala sobre a sabedoria, ele fala sobre a loucura. Quando ele fala sobre a mulher sábia, ele fala sobre a mulher tola. Quando ele fala para a pessoa buscar sabedoria, depois ele fala da loucura também. Você percebe que quando cita um, cita o outro, parece que um está perto do outro. Parece que um está perto do outro, né? Parece que um está do lado do outro. E é isso que aconteceu nessa passagem. Na verdade, os peixes estavam do lado do barco. Eles estavam lançando de um lado, mas os peixes estavam do outro lado. Do outro lado. Não, pastor, mas foi porque Jesus agiu. E não é assim que acontece. As coisas não dão certo, não é porque Jesus age mesmo. Então a loucura está perto da sabedoria. A noite toda pescando e não pegando nada, está perto de uma grande pesca. O fracasso está perto de uma grande vitória. Não é isso que muitas das vezes a luta está perto de uma grande vitória? Não é isso que o exército de Faraó perseguindo, e de repente o maior milagre que a nação ia viver, o mar vermelho ia se abrir, e eles iam passar? E muitas das vezes as coisas estão perto. E você vê que ali estava muito perto. Jesus, a uns 90 metros de distância, Jesus fala para eles lançar a rede daquele outro lado. Para lançar a rede daquele outro lado. O que faz, algumas das vezes, nós errarmos, é a nossa precipitação. É a ansiedade. A ansiedade. A precipitação, aquele desespero, eu tenho que fazer algo, tem que acontecer, tem que ser assim, não vai ter. E muitas das vezes, é justamente ali que você está perto. Aí vem aquela ansiedade. Aí que eu vejo que entra a fé. A fé, ela faz a pessoa ter paciência. A fé faz a pessoa saber esperar. Não é? Pela fé, algumas mulheres receberam os seus filhos que haviam morrido. A fé faz você aguentar mais um pouco. Aguentar mais um pouco. Irmãos, talvez já era para eles, vamos largar a mão disso daqui. Estamos pegando nada mesmo. Vamos voltar para a terra. Vamos sair desse barco. Vamos descer desse barco. Aguenta mais um pouco.
não recua, não recua, não. Não abaixa sua guarda, não. Não entre em desespero, não. Aguenta mais um pouco. Não estou aguentando. Você aguenta sim. Você aguenta sim. Porque Jesus, Ele te deu estrutura para isso. Jesus, Ele te deu força para isso. Ele colocou em você o Espírito dEle. E o Espírito Santo, como Paulo escreveu para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E de moderação. Não, eu vou embora. Como que você vai embora sem uma resposta? Eu vou recuar. Como que você recua sem uma resposta? Não, eu vou sair Como que você deixa esse barco sem uma resposta? Aleluia. Aleluia. Como Josafá falou para Acabe, não tem aqui ainda um profeta, não? Não, resta um. Então vamos consultar. Vamos consultar. Então, o fracasso, o desespero, a derrota, muitas das vezes está perto de uma grande conquista, de um grande feito, de uma grande vitória. De uma grande. Ah, mas o negócio não está encaixando, nós não estamos pegando nada. Mas calma, calma. Vamos consultar ao Senhor sobre isso? Vamos consultar ao Senhor sobre isso? Porque o Deus que nos chamou, que nos levantou, que nos comissionou, é o Deus que não desistiu e que ainda fala. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que se manifesta no nosso meio. No nosso meio. Sabe? E estava muito perto. Foi só uma dica de Jesus. Foi só um toque. Só um sinal. Só uma, só um mover, só algo dele. Foi algo assim. E às vezes a gente quer que Deus venha e manda um anjo e faz isso. Não. Você está caminhando bem. Você está indo bem. Deus é com você. Nessa dificuldade, é só um toque. É só uma dica. É só uma pequena direção do Senhor. E aí você vai deslanchar. Aí você vai continuar. Aí você vai ver que as coisas vão dar certo. Aí você vai ver que as coisas vão acontecer. Mas se eles agissem com ansiedade, eles iam perder tudo isso. Quando eles lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes. É muito peixe para pouca pessoa. E a Bíblia fala, a rede não partiu, porque essa passagem começa assim, dizendo, foi assim que Jesus se manifestou. Foi assim. Ele relatou o que Jesus fez, foi assim que ele agiu. Foi assim, foi exatamente desse jeito. Então, quando nós ficamos assim, sabe, atento, e o Senhor nos dá aquilo ali, Ele dá uma palavra, Ele dá uma porção de sabedoria, Ele fala algo, e aquilo ali, eles pegaram esses peixes. Mas você sabe o que é? Nós temos ansiedade em querer desistir, mas não é só isso. Nós achamos que nós vamos perder. Nós achamos que nós não vamos conseguir. Nós achamos que não vai dar certo. Nós achamos que as coisas não vão acontecer. Você acha que você não vai concluir esse curso? Eu quero dizer, você vai terminar. Você vai estar com o canudo na mão. Você vai conseguir. Mas sabe, um medo. Ah, não. Eu acho que Deus não tem nada para mim. Não, esse mar aqui, eu acho que eu vou sair daqui desse mar da Galileia, eu vou lá para o Mediterrâneo.
Ah, não, eu acho que eu vou pescar no Jordão. Ah, não, eu acho que eu vou desistir. Não, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Aquilo que Deus tem para você, e é seu mesmo, está preparado. Sabe, está reservado. Está reservado. Quando mandaram chamar Davi, que estava lá no campo, que Samuel mandou chamar na casa de Jessé, a porção dele estava preparada, o banquete estava preparado. Você acha que você vai perder, mas isso é seta do maligno. O inimigo, ele joga a seta, você vai perder. Ih, sai um barco aqui lotado de peixe, vocês não pegaram nada. Sai um barco aqui cheio de peixe, né? Aquele barco estava lotado. Fique tranquilo, o Mateus está no seu barco, Jimenez. Fica tranquilo, vocês levaram a pessoa certa para a pescaria, ele vai pegar. Fica tranquilo. E é isso, né? O que eu vou fazer agora? Que rumo eu vou dar na minha vida? O que eu vou fazer? O Deus que te levou até aqui é aquele que vai ministrar para você a partir daqui. O Deus que falou a Abraão, saia da tua terra. Quando ele saiu, Deus falou, é Canaã. Saia, depois Deus fala para onde que é. Não é isso? E Noé ficou, diz os teólogos, que foi cerca de 80 a 100 anos construindo a arca. Deus deu 120 anos de prazo. Nós interpretamos assim. Ele deve ter ficado, os teólogos calculam, uns 80, 100 anos construindo a arca. Entra na arca, salva a família, desce da arca. Ixi, e agora? O que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Eu só sei construir a arca. Para com isso, Noé. O Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai falar com você a partir daqui. É assim que funciona. É assim. Ixi, mas está tudo destruído. O que é isso, Noé? Manda um machado nessa arca. Quebra isso daí, derruba tudo isso. Não, eu queria fazer um museu, eu queria fazer um mar. Larga a mão dessa história, rapaz. Manda um machado nisso. Você não está vendo que o mundo está todo destruído? Usa essa madeira. Com essa madeira da arca, estou comentando, tá? Não está na Bíblia. Com essa madeira da arca, você faz a sua casa, faz a casa dos seus filhos. E agora o que eu vou fazer, rapaz? Muda, Deus vai. Aí ele começa a plantar, ele planta uma vinha. 80, 100 anos construindo uma arca. Agora Deus muda as coisas na vida dele. Agora virou agricultor. Deus muda. Sabe, irmãos, Deus não é Deus de confusão. E a gente acha, Noé vai descer da arca. Meu Deus, o mundo está destruído. O que eu faço, rapaz? É um mundo de oportunidades que Deus tem para você. Olha, o mundo inteiro está na tua frente. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para onde você for. Irmãos, e nós nos desesperamos. Mas esse desespero muitas das vezes bate um pouquinho antes do seu acerto, do que Deus tem. É por isso que eu falei, aí que entra a fé. É fazer esperar um pouquinho mais. É você aguentar um pouquinho mais. É você buscar uma direção. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala em Ezequiel 47, o rio de água purificadora, aquele rio nasce ali do templo, ele vai indo, e ele vai em direção ao Mar Morto, ele sara o Mar Morto, e o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, que em volta do Mar Morto, depois que ele foi restaurado, tinha muitos pescadores que ficavam ao redor. Na praia, eles estendiam as suas redes. A Bíblia fala que os peixes do Mar Morto eram grandes, como do Mar Mediterrâneo, e de várias espécies, são peixes grandes. Em volta do rio, árvores de diversas espécies. As folhas não caem, as folhas são remédios. Essas árvores, a cada um mês, né, dá uma carga. Todo ano vai repetindo a carga, sempre tem fruto. O que Deus está falando? Quando Deus ele faz uma obra que é dele, irmãos, tem espaço para todo mundo. Tem peixe para todo mundo. Tem fruto para todo mundo.
Ah, não, ai meu Deus. Ai, se eu tivesse estudado. Não, você errou também, você devia ter estudado. Mas se eu tivesse ter aproveitado aquela oportunidade, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, esqueça de tudo agora. Esqueça de tudo. Quando o Espírito faz a obra, ele vai ter um espaço para você. Não, a praia não é pequena, tem espaço para todos os pescadores colocar redes. Você sabe o que é isso? Que Deus tem um mundo de oportunidades para você. Deus tem algo que está preparado, está reservado para você. O que você precisa, não volte o seu barco para a praia e desista. Não faça isso. Não deixe a ansiedade fazer isso. Saiba que está preparado. São 153 grandes peixes que eles pegaram. Ah, irmãos, por mais que eles tivessem pescado a noite toda, mesmo assim, talvez eles não teriam pegado tudo isso de peixe desse tamanho. O que eu quero dizer com você? Que uma ação que você faz direcionado por Cristo compensa uma noite inteira de fracasso. Está entendendo? Uma ação direcionada por Deus, uma ação dirigida pelo Espírito Santo, compensa uma noite toda de sono, uma noite toda de desgaste, uma noite toda de frustração, uma noite toda de serviço, uma noite toda de empenho. Uma ação de Jesus compensa tudo. Mateus 13, uma semente caiu no meio do caminho, a ave comeu, perdeu a semente. Uma semente caiu no terreno pedregoso, morreu, perdeu a semente. Uma semente caiu no meio do espinho, morreu, perdeu a semente. Uma semente caiu em terra boa, produziu a 30, 60, 100 por um. Aquela semente que nasce compensa a semente que você perdeu. Compensa. Compensa. Uma ação miraculosa, milagrosa, sobrenatural de Deus na tua vida compensa tudo o que aconteceu, tudo que você perdeu. É por isso que eu falei, a maturidade, a estrutura que Deus te deu, Ele não vai fazer você voltar para o processo. Só se você pecar, você errar, senão Ele não vai fazer você voltar. Ele não vai. Ele não vai. Tudo que Deus fez em você até hoje, está dando errado, fique em paz. Fique em paz. Busca do Espírito para a tua vida. Que você vai ver que vai encaixar. E aí, quando encaixar, você vai ver que uma ação do Senhor vai compensar todo o teu trabalho. Porque existe uma palavra do Senhor sobre a nossa vida, que o nosso trabalho não é em vão. O que você faz não é em vão. O que eu faço não é em vão. O que nós fazemos não é em vão. Tudo que nós fazemos existe uma recompensa. Tudo que nós fazemos para Ele, segundo o agrado dEle, o coração dEle, existe uma recompensa. Mas eu quero dizer que existe um lugar para você lançar esta rede. Que existe uma hora. Que existe uma hora de Deus na tua vida, que chegou no relógio dele, mas já passou a noite toda, fica tranquilo. Existe uma hora que está marcada no relógio dele. E quando chegar esta hora, ele vai te dar essa direção, ele vai te dar essa orientação, ele vai apontar algo, ele vai mostrar algo, ele vai direcionar algo. E quando ele fizer, você pode lançar essa rede. Não tenha medo, pode lançar esta rede, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Aplauda Jesus. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé, eu quero chamar os irmãos do louvor. Eu quero orar pela sua vida. O Márcio, dá o microfone para o Ednelson ali, por favor.
Melhorou ou piorou? Vamos orar. Vamos orar. Quando vier te entregar um recado, falar, isso daí é uma prova. Não, o irmão, a irmã, isso daí é um processo. Isso não é processo, não. O que eu tinha que passar, eu já passei. O que eu tinha que passar de processo, para eu chegar até aqui, eu já passei. Eu não preciso disso mais. Não, dificuldade todo mundo tem. Estou falando de processo, não precisa mais. Não precisa mais. A maturidade, a intimidade que você tem, ela é suficiente para fazer você não voltar. Não precisa voltar com o barco, não precisa. Já tem maturidade suficiente. Fica aí no lugar onde você está, no barco que você está, fica aí. Fica do jeito que você está, pega a rede, fica não. Espera da hora. Espera Jesus indicar. E aí você lança, você não precisa ter medo. Vai dar certo, vai acontecer. Você acha que Deus ia colocar Noé naquele barco e aquele barco ia afundar? Nunca. Você acha que Deus ia levar aquele povo até a beira do Mar Vermelho, o mar não ia se abrir nunca? Você acha que Deus ia levar aquele povo na beira do Jordão e o Jordão não ia parar de correr? Nunca. 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 Você acha que Caleb ia entrar naquela terra e nunca. Deus não é Deus de confusão. Aquele que dirigiu você até aqui é aquele que vai dar uma direção a partir daqui. Aquele Deus que conduziu você e você aparentemente entrou numa situação difícil, é o mesmo que vai abrir a porta para você. É o mesmo. Esse nevoeiro vai dissipar e você vai ver. Essa tempestade vai passar e você vai ver. Esse mar revolto vai passar e você vai ver. Deus não te mandou para você morrer afogado. Esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, Ele sabe trabalhar. E aquele que tem nos conduzido é aquele que vai abrir as portas. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu oro, meu Pai, por esta vida e esta alma agora. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Pai, esta ansiedade tem que sair desta vida. Esta ansiedade tem que sair deste coração, desta alma. Esta pessoa, Pai, ansiosa, tentando, Pai, descobrir, tentando achar, não precisa. Deus vai mostrar, Deus vai falar, Deus vai agir. Não precisa desta ansiedade. O Senhor está falando, lança sobre Ele. Lança sobre Ele, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que... Transforme esse desespero seu em oração. Transforme essa ansiedade em confiança. Transforme esse tempo que você fica às vezes perdido, perdida. Transforme esse tempo em oração, em comunhão, em intimidade com Ele. Você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. Oh, feche os seus olhos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesta manhã. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. O barco está vazio. O anzol não pegou nada, não tem peixe. Fique tranquilo. Fique tranquila. O Senhor está direcionando um cardume para aí. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou o cardume vai até você, ou o peixe vai até você, ou o vento vai soprar o teu barquinho até este cardume, mas você vai encontrar. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Existe uma alegria preparada para você. Existe uma alegria que está preparada para você. Aleluia. Que vai substituir o teu barco vazio. Que vai substituir a noite de choro. Que vai compensar a noite de fracasso. Ei, Cabarias Tebianai. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Sai Cabaras Tebianai. Você não vai voltar vazia. Você não vai voltar vazio. Teu barco não vai voltar vazio. O teu cesto não vai voltar vazio. O Deus que agiu na vida dos discípulos, o Deus que agiu na vida de Ruth e fez ela voltar com o cesto cheio, é o mesmo teu Deus. É o teu Deus. É o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Você não vai voltar envergonhado. Você não vai voltar envergonhada. Tem uma alegria. Tem uma alegria do Senhor para você. Tem uma alegria de Deus para você. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele vai fazer porque é plano. Mas Ele vai fazer também para te alegrar.